Oi, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos que estão estudando conosco, o discipulado para você. Sabe que esse trabalho aqui é um trabalho específico para dar para você instrução bíblica, para que você possa crescer espiritualmente. Lembrando que nós estamos com duas playlists já prontas do Instituto Didascalo, né? Então, já terminamos o primeiro curso, Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. E terminamos também o curso A Mente de Cristo. Então, você aí que está pela primeira vez entrando aqui no nosso canal do Instituto Didascalo, eu queria te sugerir, te aconselhar, que você não prossiga esse curso agora. Dê uma pausa aí, dê um tempo, entra na playlist e segue o curso, o primeiro curso lá, que é Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Porque nós trabalhamos dentro de um currículo de crescimento. E para que você possa entender justamente esse curso aqui, propriamente, você tem que passar primeiro lá pelo curso, principalmente pelo curso Conhecendo Deus e Fazendo a Vontade. Né? Então vamos lá? Hoje estamos iniciando mais um curso, né? Estamos começando um curso, e esse curso aqui é o curso Em Missão com Deus. Esse curso ele tem 8 unidades, mas a gente vai, como é um curso, como é um estudo e um curso como ele fosse o pivô, né? Como tem 5 cursos, ele é o pivô entre os dois cursos, os dois primeiros e os dois últimos. Então, essa primeira fase do nosso discipulado para você é muito importante, e esse curso eu quero trabalhar com mais detalhes, né? Trabalhar melhor com você. Então, a gente vai fazer em cada aula, a gente vai fazer duas aulas, né? A primeira parte e segunda parte. Antes de nós viemos começar a falar sobre esse curso, também quero te pedir que você ainda não inscreveu no canal Estudo Didascalo, por favor, faça isso, por favor. Né? Inscreva no canal, sinalize o sininho para que você venha receber, né, toda semana aí nossos cursos. E também, ao ver o curso, assistir o curso ou participar das aulas, deixe seu like, aquele ok, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Tá ok? Eu sou o pastor Wagner Dias da Silva, né? E temos o Instituto de Didascalo para poder instruir você, para te ajudar a crescer espiritualmente e formar em você um verdadeiro líder. Se você confiar em mim, se você continuar com as minhas aulas, com certeza você vai ser um grande líder. Todas as formas, também temos outras. Você pode também entrar aí no comentário, pastor, eu quero conversar com o senhor. E nós estaremos, com certeza, trazendo para você aí conversando com você, te dando aí o nosso contato para a gente poder, juntos, para podermos conversar sobre qualquer coisa que venha a ser para o reino de Deus. Também, se você quer adquirir esse livro, entra também no comentário e fala assim, pastor, eu quero comprar esse livro, como é que eu compro esse livro? Eu vou te instruir, não ganho nada com isso, mas o que eu ganho é o seu crescimento. Também temos a outra possibilidade, que é as apostilas, né? Criar em cada unidade, nós criamos, eu escaneio as apostilas e envio para você por unidade, por aula, ok? Vamos lá? A primeira parte hoje do nosso curso, né? A unidade e a primeira parte, a primeira aqui fala semana, né? Lá nas unidades dos dois cursos passados falava unidade, aqui fala semanas. Então a primeira semana aqui o título é a apresentação de 7 mentores para a jornada. Essa é a primeira aula, é a primeira parte da primeira semana, da semana 1 ou da aula 1. Nós sempre colocamos aula 1. Você que já está com a apostila, aqui na página 10, nós temos aqui dois gráficos, dois diagramas. O primeiro diagrama
Já estou mostrando na tela para você aí. Esse diagrama nós trabalhamos com ele lá no curso Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade, né? Todos eles, todos os dois, né? Na verdade, vão estar em missão com Deus. Então tá aí. Falando sobre a atuação de Deus, o relacionamento, convite, Deus fala, crise na fé, ajustes e obediência. Os detalhes desse diagrama aqui está lá no primeiro curso. Por isso, volta para mim aqui agora, por isso que eu disse para você, antes de começar esse curso, se você não fez nenhum curso, se você não está no andamento com os cursos nossos aqui, então é melhor que você não prossiga esse curso agora. Você comece lá no Conhecendo Deus, fazendo a sua vontade. Sobre esse curso aqui, nós vamos agora apresentar o outro diagrama, né? O diagrama que tem o mesmo caminho, os 7 caminhos, né? Que é utilizado lá no Conhecendo Deus, Faça a Sua Vontade, mas que aqui vamos usar outra forma. Vamos lá, o gráfico está aí. Ele escolhe, chama, faz um pacto, quarto, prepara, envia, guia e usa. Esse diagrama aqui, ele tem muito a ver com o crescimento espiritual para a missão com Deus. Pode para mim? Tá vendo aqui? Missão com Deus. Então a gente vai trabalhar nesse curso com esses 7 diagramas. É muito importante. E repito, se você entrou agora aqui, pare um pouco, pare tudo e faça as 12 unidades, as 12 aulas lá do capítulo do curso Conhecendo Deus, Faça a Vontade, que a playlist já está pronta. É só entrar aí no meu canal e você vai encontrar a playlist. Então vamos lá começar então? Hoje nós vamos falar sobre o dia 1 e o dia 2. Aí, no próximo vídeo, na próxima aula, nós estaremos falando sobre 3, 4 e 5, ok? Vamos lá? Aqui temos aqui no nosso foco de aprendizado dessa semana, que é a lista dessa semana. Esta aqui, antes de tudo, né? Dia 1, Deus revela a sua missão. Dia 2, experimentar Deus pessoalmente. Dia 3, 7 marcos espirituais. Dia 4, influenciar sua geração. E dia 5, cheios da glória de Deus. Cheios da glória de Deus. O foco de aprendizado dessa semana é: você será capaz de experimentar o padrão usado por Deus para realizar coisas extraordinárias por meio de pessoas comuns, com o intuito de glorificar seu nome entre todos os povos. Antes de tudo, o mais importante de tudo que nós ensinamos é que o nome de Deus, o nome do Senhor Jesus, seja glorificado, né? Como diz a Bíblia, tudo que você vier fazer, faça para a glória de Deus. Vamos lá? O sol tropical, Deus revela o dia 1, Deus revela a sua missão. No sol tropical castigante, castigava a minha caminhonete enquanto eu sofria nas empoeiradas estradas de Java Oriental. Eu procurava um vilarejo na estrada sem sinalização. Quando finalmente parei um homem e perguntei-lhe onde ficava o vilarejo. Ele respondeu: Quesana, que em sua tradução livre significa por ali. Ele apontou para a estrada com o polegar. Perguntei sobre quão longe era e como saberia que eu chegara ao seu destino. Após repetir Quesana várias vezes, ele disse: vou lhe mostrar. E soltou para dentro do carro. Eu já havia pedido o mapa, mas em vez disso consegui um guia pessoal. Você normalmente pede a Deus que lhe dê um mapa para a vida e ele responde: eu sou o caminho. Irei pessoalmente guiá-lo. Siga-me e obedeça aos meus mandamentos e farei com que chegue ao destino. No caminho você descobre que talvez não chegue
ao destino que tinha em mente, mas chegará ao destino que ele planejou para a sua vida. Um pouco de chegada muito melhor do que você imaginara. É isso que significa estar em missão com Deus. Você o deixa guiá-lo e dirigi-lo porque crê que ele tem um propósito para a sua vida. O propósito de Deus não é simplesmente para o seu benefício pessoal. Como discípulo do Senhor, você se compromete com o propósito e a missão dele. Estou observando? O propósito do curso de Missão com Deus justamente é isso, é você encontrar, né, você se enquadrar, perdão, retiro essa, é você se enquadrar no propósito de Deus. Às vezes nós até ensinamos isso lá em missão, em Conhecendo Deus por Sua Vontade, sobre a questão da vontade, né? As pessoas oram assim: qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Esse tipo de oração, ela é equivocada, ela é errada, ela não pertence não tem nada a ver com o contexto bíblico. A oração real é: qual é a missão do Senhor? Qual é a vontade do Senhor? Não para a minha vida, não para a vida de ninguém, qual é a vontade do Senhor. Porque a missão está com Deus. O nosso papel aqui nesta terra, a gente vai aprender isso nesse andar da carruagem aqui do curso. O papel nosso nessa terra é justamente conhecer a vontade de Deus, se enquadrar à vontade de Deus. Por isso que na figura 1 aqui, que nós mostramos aqui, da página 10 do nosso livro, onde nós vamos, eu vou colocar de novo aí para você, olha só. Olha só. Deus vai atuar na tua vida, ele vai buscar um relacionamento com você, depois desse relacionamento ele vai fazer um convite para você se enquadrar à obra dele. Depois que você aceita o convite, ele vai falar com você, ele vai instruir você. Ele vai fazer como é que é feito essa questão toda. Aí depois que você é instruído por Deus, você vai entrar na crise na fé, que é a decisão. Você vai ter que tomar uma decisão na sua vida se você quer realmente seguir a vontade de Deus. Aí você decidiu o que quer. Então agora você vai ter que fazer ajustes. Esses ajustes vai enquadrar muitas coisas, inclusive renúncia, abnegação, muitas coisas você vai ter que renunciar na sua vida. E depois, sim, é que você vai para o caminho da obediência, que é glorificar o nome de Deus. Para mim aqui agora? Entendeu? Então esse é o propósito. O propósito é esse. É como diz aqui, temos aqui o texto aqui de Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Eu vou ler na minha linguagem, que é NA, né, a nova Almeida atualizada. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, a aplicação prática aqui é viver o propósito de Deus para a glória dele. Nada mais do que isso. Agora, vamos lá. Isso aqui é muito importante a gente conversar um pouquinho, porque vamos colocar dois dias aqui nessa primeira aula. Primeiramente, pense na glória de Deus como ele é, que é a sua presença. Pense na missão como ele faz, seu propósito. Então, duas coisas aqui: glória, presença, missão, propósito. Então, quando você se enquadra com Deus e você vive a presença de Deus, automaticamente você vai entendendo o propósito de Deus. Isso é automático. Não precisa muita coisa, não. O problema hoje é que as pessoas querem, sabe, fazer algo para Deus sem viver a presença dele contínua na vida dele. Gente, irmãos, meus amados e queridas, olha só. Antes de tudo, temos que nos relacionar com Deus. Talvez seja esse o problema hoje da humanidade, dos nossos irmãos. É que, em vez de eles se relacionarem com Deus primeiramente, eles querem fazer as coisas. Lá no curso, eu estou sempre repetindo para você entender que o curso Conhecendo Deus é muito importante para dar sequência, para você entender isso aqui.
no curso, você que fez o curso, você vai ver que nós falamos muito sobre, primeiramente, ser, para depois fazer. Quem é, vai fazer. Agora, quem vai fazer, geralmente não é. Ele não é aquilo. Lembra que Jesus disse uma coisa que ele falou assim, olha, muitos chegarão naquele dia e dirão, eu profetizei o teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, eu fiz milagre em teu nome. Que Jesus respondeu para ele, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Por quê? Porque ele só fez, ele não se relacionou. Antes de tudo, irmãos, temos que o que Deus ele quer de nós é relacionamento. Lembra de Moisés? Vamos falar aqui mais à frente sobre ele. Eu só quero resumir aqui rapidinho, só para você entender aqui a nossa linha de raciocínio. Moisés, o que ele fez? Ele antes dele ser, o que ele quis fazer? Ele foi lá, quando ele descobriu que ele é egípcio, e assim ele foi lá e matou aquele soldado egípcio, né, querendo fazer, mas foi errado, ele cometeu um erro muito grande. Aí o que Deus fez? Permitiu que ele foi para o deserto de Midian, e lá, com as ovelhas do seu sogro Jetro, ele aprendeu a se relacionar com Deus. Aí fica mais fácil. É por isso que Deus ele quer isso, ele quer. É tanto que ele aprendeu a lição, tanto que mais tarde ele disse, olha, se o Senhor não estiver conosco, se a sua presença não estiver conosco, nós não vamos em lugar nenhum. Porque era muito importante a presença de Deus na vida das pessoas, na vida de Moisés, como tem que ser também na nossa. Entendeu? Então, agora, à medida que você se une a ele na missão, conhece Deus e a glória de sua presença, né? É envolver com aquilo que Deus, porque eu só vou saber o que Deus quer comigo se eu primeiramente me relacionar com ele. Vamos lá. Há uma diferença entre missão e missões. Entenda isso, hein? Entendo por missão o propósito redentor total de Deus para estabelecer o seu reino. Missões, por outro lado, são as atividades do povo de Deus, a igreja, para proclamar e apresentar o reino de Deus para as culturas do mundo. Então, temos aqui duas coisas, missão e missões. Missão é aquilo que Deus já determinou antes da fundação do mundo. Então, existe algo já determinado, não vai mudar. Então, você tem que entrar nessa missão. As missões em si, elas vão ser consequência daquilo que Deus já fez. Eu vou proclamar o evangelho. Lembra que, vamos fazer missões. Qual é o propósito de enviar determinada pessoa para o local tal para fazer missão? Qual é o propósito? Tem propósito nisso? Não. Vou lá fazer para poder pregar. Não tem que enviar para pregar. Tem que ter propósito. Tem que ter propósito. Tudo com propósito, né? Vamos lá, o outro parágrafo. Esse estudo não pretende chamá-lo para ser um missionário. Ele ajuda você a entender o coração de Deus e a sua missão. E Deus revela-se a você para que você possa ajustar a sua vida a dele e juntar-se a ele na missão dele. Ele deseja revelar sua glória ao mundo anelante por intermédio de você. Ele pode fazê-lo em qualquer lugar que escolher, quando você lhe permitir que se manifeste por meio de você. Quando experimenta Deus em missão, você não escolhe suas tarefas ou sua posição. Ele faz. Seu objetivo único é permitir que Deus se revele a você e depois, por meio de você, como ele fez por meio de toda a Bíblia. Entendeu agora? Então está aqui o raciocínio. Primeiramente, você vai se relacionar com ele. O problema hoje é que as pessoas querem já se precipitar. Eu não consigo entender as missões desse jeito. Depois que a gente vai entender isso aqui, você vai ver que tudo tem um propósito. Não é chegar no local, já vai entregando folheto, vai fazendo isso, fazendo aquilo. Cuidado. Às vezes não é isso que Deus quer naquela localidade, né? Por exemplo, quando eu comecei a segunda igreja que nós criamos aqui em Itaguaí, nós não fomos fazer de casa em casa evangelizar. Deus tinha um propósito com a família, né? Com aquela família vão resgatando outras coisas, outras pessoas, né? E a gente foi buscando até que a igreja encontrou a sua estabilidade, né? Então,
É isso que Deus quer da gente. E Deus quer que nós encontremos o propósito, relacionar com Deus. É Ele que quer fazer a obra. É Ele que faz a obra em intermédio de nós. Não nós vamos fazer a obra. Talvez seja esse o problema hoje. A gente quer fazer, né? É fazer. Então, não é que a gente quer fazer. A gente só vai fazer quando nós nos relacionarmos com Deus. Aí Deus vai agir. Nunca se esqueça de um detalhe que a Bíblia fala. Quem convence o homem não somos nós. É o Espírito Santo. O que Jesus falou antes de ir para o céu? Eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador. Né? E ele que vai guiar, ele que vai orientar, ele que vai ensinar. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Então temos que parar com essa ideia de que nós somos o dono da cocada preta. Não, não somos dono de nada, não temos condições para fazer nada. Quem faz a obra é ele. Agora, temos que saber se aquele local onde nós estamos é o local que Deus escolheu para você fazer. Talvez seja esse o problema. Você vai batendo cabeça aqui, batendo cabeça ali. Você tem que encontrar as coisas, encontrar o caminho, encontrar o que é o local de Deus, o propósito de Deus. E às vezes é isso que está criando, às vezes, problemas com determinados lugares de igrejas aí. Ok? Então tá aqui, né, a primeira parte. Vamos lá para a página agora 13, né? Que fala assim, ó. A glória de Deus é a sua presença manifestada. O povo de Israel, para o povo de Israel, a glória manifesta de Deus era a sua presença por meio do povo. Né? Temos aqui Êxodo 33, versículo 15 e 16. Você que tem a apostila, você vai ler e está aqui a margem. O povo de Israel não dava glória a Deus, ele refletia a glória de Deus. Né? O povo de Israel não dava glória, ele refletia a glória de Deus. Não é da glória, é refletir a glória de Deus. Talvez esse problema. Né? Não estou aqui querendo falar sobre os neopentecostais, que tudo glória. Não é disso não. Né? Não é da glória, é refletir. O que vai chamar a atenção das pessoas lá fora é o reflexo da glória de Deus nas nossas vidas. É isso que vai chamar a atenção. Se nós não tivermos esse pensamento, nós vamos ficar aí querendo dar glória, e a glória nunca vai tomar nenhum efeito nessa terra. Vamos continuar? Deus deseja manifestar a sua presença, a sua glória por meio de você. Ele deseja mostrar a sua glória para um mundo anelante enquanto o seu povo o experimenta. Olha que coisa. É uma coisa gratificante, nós perdemos muito tempo com isso. Enquanto você experimenta a glória de Deus, isto é, se relaciona com Deus, fica ali vivendo com Deus, né? O povo em si, ele vai receber isso. Ele vai receber isso porque isso já faz parte da sua vida. Ele vai ver isso na sua vida. É muito diferente do que as pessoas ficaram forçando barra. A gente vai entender isso muito mais ainda nesse caminho do nosso curso aqui. Adoração, obediência, atitudes e o relacionamentos que você tem deve refletir a glória de Deus como luzes a brilhar no topo de uma montanha. Isso aí, viu? É o relacionamento. Quando você adora a Deus, quando você adorar mesmo, não é ficar dizer que está adorando, não. É adorar, quando você obedece a Deus, tem atitudes, né? E ao aprender os princípios de Deus, e você se relaciona com Deus, isso vai ser automático, vai refletir a glória de Deus para a sua vida. Vamos lá. Título aqui, padrão para ter experiências com Deus. Vamos lá? Deus deu-lhe a Bíblia para que você pudesse conhecê-lo e juntar-se a ele na missão. Então está aqui, amados. Você quer saber qual é a missão de Deus? Tem que estudar a Bíblia. Eu sempre aconselho que eu sempre lembro que as academias teológicas, elas não vão fazer de você crente nem pastor e coisa nenhuma.
elas vão te dar direção para estudar a palavra de Deus. É esse estudo que você vai ter, que você vai fazer, que vai levar você a conhecer Deus. As academias, ela só direciona, ela não vão revelar Deus para você. A revelação é mediante os seus estudos pessoais, a qual você vai fazer, porque você aprendeu o caminho lá nas academias teológicas. Então, é muito por isso que é importante você participar das academias teológicas. Entre para uma academia teológica, procure aí os cursos de teologia, que fala sobre todos os sistemas, né, de teológicos, todos eles, a martiologia, angelologia, cristologia e etc. Não vou aqui mencionar todos eles. Entendeu? Você vai aprender tudo isso. Isso são caminhos. Quem vai buscar a revelação é você. É por isso que tem que estudar a Bíblia. Não adianta. Estudar a Bíblia. E ler e fazer devocional. Devocional. Se você não tiver devocional, meu amado, fica de complicado. Vamos lá. Visto que a Bíblia é um livro sobre Deus, porque 60% das suas histórias são sobre pessoas. Por que 60% das suas histórias são sobre pessoas? Deus decidiu revelar-se ao interagir com pessoas. As histórias da Bíblia mostram formas pelas quais as pessoas interagiam com Deus e com sua missão. Deus revela-se a si mesmo, seu propósito, seus caminhos, por meio de vida de pessoas que incluiu no livro sagrado. Então a gente vai, nesse curso, em Missão com Deus, estudar sobre 7 deles. Existem muitos, mas aí o nosso autor aqui, eu concordo com ele, escolheu 7 pessoas que vão ajudar você a encontrar a você também no propósito de Deus. É só você ficar atento aí no nosso curso. Você pode depender da revelação de Deus para você. Você pode depender da revelação de Deus para você por meio da Bíblia. Visto que nesse curso você não pode estudar todos os personagens da Bíblia, como poderá conhecer a missão com Deus? Creio que se entender que Deus revelou por meio desses 7 personagens mais significantes da Bíblia, você terá um padrão para experimentar a glória de Deus enquanto acompanham a sua missão. Então, é só você seguir. Aqui embaixo, estamos aqui o nome deles. Abraão, Moisés, Davi, Jesus, Pedro, Paulo e João. Aí diz, cada um deles juntou-se a Deus na missão por meio deles. O Espírito Santo nos ajuda a entender o que Deus está fazendo hoje. Você vai ver na vida desses 7 aqui que eles não pediram Deus para fazer a sua vontade na vida deles. Eles entenderam qual é a vontade de Deus e sim enquadraram e se ajustaram-se a esta vontade. É assim que funciona o negócio, meu amado. Assim que funciona o negócio. Aqui na página 14, nós temos aqui um resumo disso, né? Vamos lá. Deus revelou por meio desses 7 personagens bíblicos compreenderá o coração e a menção com Deus. Vamos observar agora. Vamos lá. Por meio de Abraão, Deus revelou-se como o Senhor, provedor de Todo-Poderoso, que deseja abençoar todos os povos do mundo por intermédio do seu povo. Por meio de Moisés, Deus revelou-se um grande eu sou, cujo plano é mostrar a sua glória ao mundo por intermédio do seu povo, que deve ser um reino de sacerdotes para todos os povos. Por meio de Davi, Deus revelou que sua semente governaria todas as nações e seu reino seria para todos os povos. Por meio de Jesus, Deus revelou seu amor, seu propósito para reconciliar o mundo consigo mesmo e enviar seus discípulos como ministros da reconciliação por todos os povos. Por meio de Pedro, Deus demonstrou como o Espírito Santo capacitaria o seu povo e para ser sua testemunha a todos os povos. Por meio de Paulo,
Deus revelou o mistério dos séculos, em que ele inclui todos os povos em sua redenção e envia missionários para todas as nações, tribos, línguas e povos. Por meio de João, Deus revelou que todas as nações, tribos, línguas e povos irão adorá-lo e glorificá-lo para sempre no céu. Então está aqui, para que você possa entender, o que nós vamos estudar no decorrer aí a partir da segunda aula. Lembrando que a aula agora, a aula aqui, a primeira aula, vamos dividir em duas. Primeira aula, a gente vai dividir em duas partes, né? Estamos aqui apresentando os sete mentores para a jornada. Todos nós estamos aqui para uma jornada. Não vamos esquecer desse detalhe, eu esqueci de falar para você. Nós somos peregrinos, forasteiros, segundo as Escrituras Sagradas nos ensina. O Eterno, nosso Deus, ele nos falou sobre isso desde o princípio. Né? Então, não vou ficar nessa de ficar aí se amigando com o mundo, não. Né? Vamos lá, página 15. Página 15. Nós temos aqui na página 14 algumas coisas que você pode ler com calma, né? Falando sobre as expectativas, como a gente vai viver esse curso aqui. Vamos lá, página 15. Deus está atuando. Aqui nós temos, antes de falar sobre ler, temos aqui o diagrama de novamente. Eu quero apresentar mais uma vez o diagrama. Olha aí o diagrama, né? Atuação de Deus, relacionamento, convite, Deus fala, crise na fé, ajuste e obediência. Para mim aqui agora. Entendeu? Vamos lá. Deus está atuando em todo o tempo. Inicia um relacionamento pessoal de amor com você, o convida a juntar-se a Ele e no seu trabalho. À medida que Deus lhe fala, você experimenta uma crise de fé que leva a maiores ajustes de sua vida que possam relacionar-se com Ele na sua missão. Conforme você faz os ajustes e obedece a Deus, Ele o leva para o meio da sua atividade como parte da missão com Deus. Como é simples. Nós que complicamos as coisas, né? Nós complicamos muito. Muitas pessoas ainda não se... Quantas pessoas não se encontraram ainda dentro das igrejas? Vão para a igreja, aí criam um caminhão de guerra dentro das igrejas. Né? Eu sempre falo, se você está na igreja e você não está se encontrando, você tem que ir para um lugar onde você venha se encontrar com Deus. Né? Não fique aí dando murro de pó de faca, senão você vai só se esfriando, porque nós nascemos para isso. Você já viu o peixe? Tira o peixe d'água. O peixe foi criado para quê? Para nadar, para viver na água. Se você tirar o peixe da água, ele vai morrer. Então, assim somos nós. Se nós não vivermos nesta terra para o propósito de Deus, nós vamos morrer espiritualmente. Fomos criados para isso. Nunca se esqueça desse detalhe. Ele é muito importante, que às vezes muitos estão se esquecendo. Fomos criados para vivermos a missão de Deus nessa terra. Adão e Eva quebrou essa missão lá. Adão e Eva quebrou essa missão. Jesus veio resgatar novamente. Olha a primeira mensagem dele, no capítulo 4, no versículo 17 de Mateus. Ele falou assim, olha, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Gente, ele veio para isso, para resgatar novamente aquilo que Adão quebrou no Éden. Então é o propósito de Deus nessa terra. Então a gente vai falar mais sobre isso aqui. Deixa eu ler isso aqui também. Quando você olhar para a missão de Deus pelos olhos de seus servos, seja certo de que é Deus que está em missão. A missão é de Deus e não sua e nem nossa. Nunca vamos pensar assim. A missão é dele.
Eu repito, eu vou sempre repetir isso aqui. Não me venha dizer, pastor, repete de novo. Eu vou repetir porque é proposital. Estamos nessa terra precisamos nos enquadrar na missão de Deus. Não é a nossa missão, não. Nós não temos missão nenhuma nessa terra, não. A missão é dele. É o que eu estou fazendo aqui agora, ensinando, é a missão dele. Vamos lá. Agora vamos para o dia 2. Né? Depois nós vamos dar uma paradinha ao terminar o dia 2. Né? O tempo já está vendo? Eu sabia que isso ia demorar um pouquinho. O dia 2 é experimentar Deus pessoalmente. Você já se perguntou se as 7 realidades do conhecendo Deus aplicam-se a todas as pessoas ou somente a Moisés? Vamos aqui recapitulemos as realidades para que ver como Deus as usa para revelar a sua glória na vida dos 7. Isso aqui é por isso que eu falei aqui que sobre o conhecendo Deus, fazer sua vontade, é um curso muito importante. Você hoje caiu de paraquedas aqui, pare tudo. Vai lá, entra na playlist e vai fazer o curso. Vai fazer o curso Conhecendo Deus, fazendo sua vontade. Por favor, não prossegue, senão você não vai entender muitas coisas aqui não. Esse curso aqui, Missão com Deus, só vai ser entendido se você fazer o curso Conhecendo Deus e fazendo sua vontade. Vamos lá. Número 1. Deus está sempre agindo ao seu redor. Deus sempre vai agir. Gente, sabe por que a gente não percebe? Porque a gente está envolvido com a missão que parece que a gente acha que é nossa. Acho que nós vemos que para isso, para nós fazermos o que nós achamos que é melhor. Não. Se nós entrarmos e entendermos Deus, a gente vai ver que Deus está atuando. Então vamos esperar, né? Essa missão está ali. Eu me lembro que quando nós criamos a igreja, lá em Minas Gerais, quando eu cheguei lá, estava só ponto de pregação. E aí começamos a ajudar o ponto de pregação. E aí Deus começou a trabalhar ao meu redor sobre aquele trabalho. E no final das contas, a gente vai ver que hoje é uma igreja. Nós trabalhamos 8 meses lá e nós levantamos a igreja e a igreja existe até hoje lá. Tudo porque nós acabou entendendo que Deus estava agindo ao meu redor. Aí eu entendi e entrei. E Deus fez a obra naquele lugar lá. O propósito de Deus na minha vida lá foi somente esse. Vamos lá. E Jesus falou lá no capítulo 5 de João, versículo 17, meu pai trabalha até agora e eu também. Né? Se você... Aí deixa eu dar uma pausinha aqui para poder a gente contar um pouquinho. Alguém disse o seguinte, quem inventou o trabalho, eu vou matar ele. Então você mata Deus, que Deus trabalha até agora. Deus não parou de trabalhar. Quem inventou o trabalho foi Deus. É nós que criamos problemas no trabalho. Quando você trabalha, sabe que o local onde você trabalha pode ser um propósito de Deus e você ganha almas naquele lugar. Já aconteceu isso na minha vida já. Eu trabalhei num local, né? E hoje as pessoas que hoje são obreiras na casa do Senhor, são trabalhadores, pessoas que se converteram, né? Tudo intermédio da nossa influência. Lembra que eu falei? Reflete a glória de Deus. Segundo, Deus busca um relacionamento contínuo de amor com você que seja real e pessoal. Né? Deus está em busca de um relacionamento com você. Mas não é coisinha só de virtual, não. Deus não trabalha virtualmente. Deus trabalha pessoalmente. Realidade, é contato pessoal. Né? Deus vai sempre fazer isso. Como é que ele fez isso? Ele fazia com Adão lá no Éden. Né? Diz a Bíblia que eles tinham um relacionamento com Deus. Quando Adão e Eva pecaram, Deus não fez as malas e largou a terra para trás. Ele não decidiu começar novamente a sua criação. Em vez disso, ele trabalha com amor, paciência, esmero, de modo constante para tornar a trazer um mundo caído de volta para si mesmo. Deus não parou. Desde que Adão e Eva pecou, desde lá ele está trabalhando para trazer a salvação. E você, nós somos aqueles que ao
ao se enquadrar na missão com ele, vamos ganhar na alma. Sabe por que às vezes muitas pessoas não se convertem ao evangelho? Porque nós queremos refletir a nossa própria glória. E o propósito é refletir a glória de Deus. É ela somente que salva as pessoas. Vamos lá? Vamos no número 3, na página 17. Deus convida você a envolver-se com ele e com a sua obra. Eu não falei lá? Eu fui lá e vi que Deus estava me envolvendo naquele trabalho, eu acabei me envolvendo com ele e com a obra dele, e aí saiu a igreja lá em Minas Gerais. É assim que faz as coisas. Deus quer envolver você na obra dele. Tem pessoas que recusam tudo. Uma vez, uma colega de trabalho, onde, né, disse para mim que o pastor queria consagrá-la à diaconisa, mas ela não quer não. Tem pessoas que é assim, né? Acham que esse negócio é bobeira. Ah, porque eu não quero saber isso não. Aí ela falou comigo, só olha, eu também nunca quis pensar que eu poderia ser pastor ou ser obreiro de alguma forma. Mas eu percebi que ao atender essas ordenações, elas me ajudaram muito, porque o nome pastor, principalmente, ele é muito visado, muito mais procurado. Aí, quantas pessoas hoje se converteram porque eu era pastor? Não porque o pastor salva, é porque a influência do nome salva. Então, às vezes, se você aceitar a ordenação ao diaconato, falei para ela, você pode ajudar muitas pessoas, porque muitas pessoas vão até você porque elas vão ver você como uma diaconisa, não como um membro qualquer da igreja. Por mais que isso não muda nada, né? Não muda a nossa vida, mas ela pode influenciar pessoas lá fora. Aí, mais tarde, eu acompanho ela nas redes sociais e eu vi que ela foi ordenada ao diaconato. Oh, que glória! Fiquei feliz por isso. Não sei se foi por causa da minha influência, da minha palavra, não vou aqui dizer que seja, mas, de alguma forma, fiquei feliz, né? Vamos lá, número 4. Deus fala pelo Espírito Santo por meio da Bíblia, da oração, das circunstâncias da igreja, por fim de revelar a si mesmo seus propósitos e seus modos de agir. Então, vamos lá. Primeiramente, ele fala pela Bíblia. Se você não lê Bíblia, né, tem umas postagens que eu gostei muito uma vez lá na rede social, e fala assim, Deus fala comigo. Aí a mão dizia, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Estuda a Bíblia. Eu falei, nós temos aí as academias teológicas que te direcionam você para estudar a palavra de Deus. Tá bom? Procure. Né? Temos aí cursos, né? Temos aí, eu tenho aqui, estou te ajudando, meu irmão. Estou te ajudando. Estou te auxiliando. Né? Temos um curso prático aqui, esses cursos são cursos práticos, não são cursos teológicos, são cursos práticos. Então, meio da Bíblia. Me da oração. Por que oração? Porque a oração ela é que conduz, é a única arma, que destrói Satanás. Porque quando você ora, você vai falar com Deus. Quem está em pecado, ele não vai falar com Deus como deveria falar. E se vai falar, ele tem que se consertar na oração novamente. Então é por isso que é uma arma poderosa a oração contra Satanás. Você vai falar com Deus e Deus vai falar contigo também na oração. E das circunstâncias, você vai ver que as coisas estão acontecendo contigo, você está vendo que Deus está falando de outra maneira. Você não quer ouvir a Bíblia falar, você não quer ouvir você não quer orar, então Deus vai criar circunstâncias para falar contigo. E por outro lado, temos a igreja. Ah, eu não congrego igreja. Tem pessoas que não congregam igreja. Irmãos, eu me preocupo muito com pessoas que ficam aí itinerantes, pregando aqui, pregando ali, sem ter alguma autoridade espiritual. A gente chama de proteções espirituais. Não é protegido porque não tem nenhuma autoridade, não tem um pastor a qual ele venha prestar contas. Toma muito cuidado com isso. Você está me assistindo aí, por favor, não está dentro desse quesito, procure se enquadrar nesse quesito. Na minha igreja, ninguém prega se não tiver igreja, não tiver pastor.
né? Itinerante, a revelia, não. Itinerante sem aleatório, não. Pessoas aleatórias, né? Tem que ter membro de igreja, tem que congregar na igreja, tem que pedir permissão ao teu pastor vir pregar na igreja. E quando é pastor, né? Ele larga lá, eu sei que ele é pastor e tem responsabilidade com a igreja. Então é assim. Mas não cuidar com isso. Então, eu não vou congregar, que eu não quero me envolver, eu vou obedecer a Deus e não aos homens. Cuidado quando alguém disser isso, se você disse isso, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. A igreja, ela direciona, ela é uma forma de Deus também falar com você. Nunca se esqueça disso. Ela que vai guiar você ao propósito. Quantas pessoas hoje estão aí na igreja, pastoreando, porque um dia elas me deixaram pastorear elas, ministrar sobre elas, e hoje são pastores, pessoas abençoadas por Deus. Número 5, convite que Deus faz a você para trabalhar com Ele sempre leva a uma crise na fé que requer fé e ação. Isto é, a crise aqui é decisão. Você tem que decidir, né? Por exemplo, a pessoa chega para alguém e fala assim, olha, eu quero ordenar você ao diaconato, quero ordenar você ao pastorado. E a pessoa fala, eu não vou querer não. Você que decide, né? Aí coloca na obra, eu não quero isso não. Então, decide, né? Não posso fazer nada. Nosso propósito aqui, né, com pastores, é direcionar você, guiar você. A decisão é tua. Então Deus está convidando você para isso. Deus está envolvendo você para isso. Então você tem que decidir se você quer ou não. Se eu for ver ali, vamos dar o exemplo do primeiro que a gente vai falar aqui, Moisés, na próxima aula, né? A aula que eu falo, próxima aula 2, né? Moisés, o que Moisés fez? Moisés, ele, quando chegou ali em frente à sarça, e Deus falou com ele, né, envolveu ele, mas antes disso ele já estava envolvido com Deus. Antes disso, ele já se relacionava com Deus. Antes disso, ele já tinha aceitado o convite de Deus, e ali Deus fala com ele. E naquele momento agora, Moisés que decidiria ou não se ele iria aceitar a proposta de Deus. Isso levou ele à crise da fé, então que ele começou a fazer questionamento a Deus. Eu não sei falar, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí Deus foi, tirou todas as desculpas dele. Só não, esse é esse problema, mas Arão fala para você, esse problema não. Mas como é que vão crer? Diz lá que eu sou. Mostra os sinais, ele mostrou os sinais lá do cajado que virou cobra, a mão que virou lepra, em si. Deus deu uma solução para ele. Moisés não teve como cair fora. Não teve como cair fora. Vamos lá, número 6. Isso aqui vai demorar um pouquinho. Hoje a aula, falei para você que essas 2 aulas são... Número 6, é preciso fazer ajustes maiores em sua vida para juntar-se a Deus naquilo que Ele está fazendo. Aqui nós temos na página 19 os ajustes que os 7 mentores fizeram. Vamos lá? Primeiramente, Abraão, vamos lá. A minha família e eu estávamos felizes vivendo em Ur. Eu pedi a Deus que me mandasse para outro país. Ele veio ao meu encontro e disse que eu deveria fazer para revelar sua glória para todos os povos da terra. Você consegue imaginar como foi difícil explicar isso para Sara? Mas quando expliquei, ela obedientemente compreendeu também. Olha só. Então vejamos aqui que Sara, talvez ele pensou que o problema seria Sara, e acabou que Deus, quando tem um propósito, a mulher se enquadra ao propósito. Já vi situações que a mulher não se enquadra naquele propósito com o marido. Já ouvi até colegas nossos sobre isso. Temos que tomar cuidado. Então, ou você ora, ou aquilo não é de Deus. Né? Porque às vezes pode ter obstáculo, às vezes a mulher está querendo um obstáculo para aquilo. Se é obstáculo, então você vai aguardar, não aceite a proposta. Primeiro você vai lá, ora a Deus, ou se é o propósito de Deus, então você vai orar para Deus fazer a obra. Ou não é aquilo que Deus quer que você faça. Mas tem que estar os dois em comum acordo. Não existe essa questão de você vai fazer a obra, a mulher vai fazer outra.
Não existe isso, tá bom? Aí, o que fez? Sara compreendeu. Os dois foram bênção para a nação de Israel. Moisés, eu estava contente vivendo no deserto, longe dos meus problemas no Egito. Eu já não procurei, eu não procurei por aquela sarça ardente, nem pela glória da presença de Deus. Certamente, eu não queria voltar para o Egito, para qualquer tipo de confronto com o faraó. Deus teve de fazer uma obra na minha vida para que eu me juntasse a ele. Mas não foi fácil, não. Porque o que Deus fez na vida de Moisés foi muito, muito forte, muito sério. E ele tinha um propósito com ele no Egito, mas precisava fazer uma obra dentro dele, primeiramente. Por isso que eu falei aqui anteriormente, eu falei que os cursos anteriores são muito importantes, né? Vou falar sobre isso já. E, eu não quero lá, eu quero evitar problema. Gente, se você não quer enfrentar problemas, então você não está fora do propósito de Deus. Tudo que se fala reino é problema, meu amado. Pode ter certeza disso. Vamos lá, Davi. Eu era o caçula da minha família. Teria amado passar meus dias cuidando das ovelhas, tocando harpa, escrevendo poesias. Mas Deus tirou ele lá dos pastos e levou ele para o palácio. Olha, eu falei inicialmente que eu sou Moisés, lembra? E só teve problemas, né? Mas ele venceu os problemas. O propósito de Deus sempre é assim mesmo, mano, não tem jeito. Jesus, deixei o meu trono celestial para entregar-me para redimir todos os povos. Eu poderia ter permanecido no céu, mas sabia que a cruz havia sido ordenada para mim desde antes da fundação do mundo. Não tinha jeito. Lá na oração no jardim do Getsêmani, ele demonstra exatamente essa ideia. Deus, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha, mas a sua vontade. A vontade de Deus é que prevalece. Lembra que eu falei aqui inicialmente, né? Pedro, eu era orgulhoso, arrogante, mas aprendi que somente com o poder de Deus poderia realmente realizar qualquer coisa. Quando finalmente me dei conta disso, Deus fez por meu intermédio muito além do que eu já imaginei. Pedro, eu imaginava que Pedro poderia ser aquilo que nós vemos lá a partir de Atos dos Apóstolos. Mas Deus faz a obra. Nunca se esqueça disso. Se Deus tem um propósito na vida de determinadas pessoas, vai fazer. Né? Vai fazer em nome de Jesus. Pode crer nisso. Paulo, vamos ver Paulo. Tentei deter o cristianismo quando Jesus me encontrou-me e mostrou-me a sua glória. Ele virou a minha vida pelo avesso. E Deus fez uma revolução na vida de Paulo, e ele foi um dos maiores missionários. Escreveu 13 epístolas. A metade do Novo Testamento foi Paulo que escreveu. Olha lá, João. Pensei que deveria conseguir um lugar ao lado da cruz na glória. Eu queria fazer a coisa do meu jeito, mas percebo agora que Deus realmente sabia o que era melhor. Deus sempre pensa o melhor por nós. Nós que às vezes achamos não. Então, vamos se ligar nisso. Você está à procura de Deus ou já deixou que ele venha ao teu encontro? E, gente, se você for procurar Deus, vai ser complicado. Você vai achar ele, você vai achar que ele esteja lá. Mas deixa ele vir até você. E quando ele vier, abrace ele. Abrace Deus. Faça isso. Tá aqui. Aí ele fala assim, ao encontrá-lo, Deus deseja que você se ajunte a ele na missão e experimente a glória dele. Ele não entra na sua vida para satisfazê-lo ou mimá-lo. Ele vem para envolvê-lo na maior aventura da vida, experimentar a glória divina enquanto você acompanha na sua missão. Ou quando você aceita a missão de Deus, você vai mergulhando na glória dele. Que coisa maravilhosa. Por último,
Você conhece Deus por experiência à medida que lhe obedece e realiza a sua obra por intermédio de você. Gente, a gente só vai experimentar Deus na obra, fazendo a obra. Moisés fez isso. Moisés, quando atendeu o pedido lá, né, quando Paulo, Moisés, Davi, Pedro, Paulo, João, quando atendeu o pedido lá, quando eles atendeu o pedido, eles começaram a experimentar. Pedro ia para a oração, ele e João, para a oração, lá no Templo Formosa, no meio do caminho, estava lá aquele coxo, mandou, experimentou naquele momento, e aquele coxo se levantou. Né? Que coisa maravilhosa. É na experiência. Escuta aqui. Deus tem o propósito de que você lhe obedeça, que é maior do que você já imaginou. Ele deseja que você experimente a glória divina. O propósito de Deus para incluí-lo na missão é fazer com que seu caráter seja o de Cristo. Lembra que eu falei? Esse curso aqui só tem validade. Só vai valer para você se você estudar conhecendo Deus, fazer sua vontade, e a mente de Cristo. Os dois cursos anteriores, eles são importantíssimos para você entender esse curso. Se você não estudar os dois cursos, por quê? Você, conhecendo Deus, fazer a vontade, você vai entender a vontade de Deus e como fazer ela. Na mente de Cristo é a prática. Ali, o curso em si, a mente de Cristo, vai envolver você no caráter de Cristo, para você ser semelhante a Cristo. Eu só vou funcionar no reino se eu pensar como Cristo pensou. Se não for assim, não vai funcionar. Não vai funcionar, eu te garanto isso. Por meio do seu caráter, Deus abençoará o mundo todo, viu? Por meio do seu caráter, e é igual ao de Cristo. Juntando-se à missão de Deus, você o experimentará e será para sempre transformado. Então tá aí, né? Essa primeira parte da aula 1, que é a apresentação dos sete mentores para a jornada. Te espero na próxima aula, tá bom? Espero você na próxima aula. Em nome de Jesus. Deus abençoe.